Jesus elucidou a verdade por trás da escada de Jacó, uma história que tem fascinado as pessoas por muitos anos. A expressão escada de Jacó permeou a cultura popular, sendo utilizada como título de filmes, livros, nome de flores e até de aparelhos eletrônicos. Mas qual é a origem dessa frase? A menção da escada de Jacó se encontra no livro de Gênesis, capítulo 28. A história conta a trajetória de Jacó, que viria a ser o progenitor da nação de Israel, em sua fuga do irmão gêmeo, Esaú. Em Gênesis, capítulo 25, é narrado como Jacó, astutamente, levou Esaú a abrir mão de seu direito de primogenitura em troca de uma porção de sopa, quando este se encontrava faminto. Posteriormente, em Gênesis, capítulo 27, Jacó intensifica suas artimanhas, disfarçando-se de Esaú para enganar seu pai já idoso e quase cego, recebendo assim a bênção destinada ao primogênito. Esses atos ardilosos resultaram na transferência das bênçãos físicas e espirituais da linhagem familiar para Jacó. A usurpação da bênção e do direito de primogenitura de Esaú por parte de Jacó gerou uma tensão significativa entre os irmãos. Em consequência disso, a Bíblia relata em Gênesis capítulo 27, versículo 41, que Esaú, tomado pelo ódio, planejava matar Jacó após o período de luto por seu pai. Esaú estava decidido em suas palavras, e ciente da ameaça, Rebeca, mãe de ambos, orientou Jacó a buscar refúgio junto a seu tio Labão. Jacó tinha a esperança de ali encontrar uma esposa e construir uma nova vida, longe da ira de seu irmão. Com a bênção de seu pai, Isaque, Jacó partiu para Padã-Arã, conforme registrado em Gênesis capítulo 28, versículo 5. Jacó, em fuga e isolado, optou por acampar sob as estrelas, tendo como único conforto uma pedra como travesseiro. Naquele momento, seu coração estava provavelmente repleto de remorso pelo passado, solidão no presente e incerteza quanto ao futuro. Contudo, a narrativa toma um rumo significativo em Gênesis capítulo 28, versículos de 11 a 22. Neste trecho, Jacó tem um sonho revelador, uma escada que ligava a terra ao céu por onde anjos ascendiam e descendiam. O Senhor presente nesse cenário prometeu a Jacó a terra em que repousava e proclamou que seus descendentes seriam incontáveis e abençoariam todas as nações da terra. Deus assegurou sua proteção e o cumprimento de suas promessas. Ao despertar, Jacó, tomado por temor e reverência, reconheceu a santidade daquele lugar, nomeando-o Betel, a casa de Deus, anteriormente chamado de Luz. Ergueu a pedra, que servira como travesseiro, como um monumento, e a ungiu com óleo. Comprometendo-se com a divindade que lhe aparecera, Jacó fez um voto: se Deus o protegesse, providenciasse seu sustento e o permitisse retornar em segurança à casa de seu pai, então o Senhor seria o seu Deus. A pedra erigida seria um lugar sagrado, e Jacó se comprometeu a devolver a Deus 1/10 de tudo que recebesse, em gratidão e reconhecimento de sua dependência divina. Este episódio marca o primeiro encontro sobrenatural de Jacó com Deus, traçando um paralelo com a experiência de Abraão em Gênesis capítulo 15. É interessante observar que Jacó tinha aproximadamente a mesma idade que Abraão quando Deus lhe instruiu a deixar sua terra natal e rumar para novos territórios. A escada mencionada na visão é mais precisamente descrita como uma rampa ou escadaria, assemelhando-se a uma estrutura construída contra uma cidade murada. Jacó não foi apenas agraciado com uma visão divina, mas também recebeu uma mensagem direta de Deus. A revelação confirmou a promessa anteriormente feita a Abraão e Isaque, de que seus descendentes seriam inumeráveis como o pó da terra e que todas as nações seriam abençoadas por meio deles. Embora esta não fosse uma revelação inédita, foi a primeira vez que Jacó a ouviu diretamente de Deus, tornando-a profundamente real e significativa para ele, ao compreender que esta era a vontade divina. Ao despertar, Jacó tinha plena consciência do que acabara de vivenciar. Ele afirmou: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia disso. O ambiente ao seu redor permanecia o mesmo, um deserto com uma pedra por travesseiro, mas a presença divina transformara aquele espaço. Deus se revelou a Jacó em sua vulnerabilidade e exaustão, pois era necessário que ele alcançasse o limite de suas próprias forças antes de depositar sua confiança em Deus. A mudança em Jacó era evidente, pois agora seu temor não era direcionado a Esaú, mas ao único Deus verdadeiro. Um temor mais profundo suplantou o anterior, demonstrando que o poder divino prevalecia sobre qualquer ameaça humana. Jacó
Jacó, que adormecera em um lugar qualquer, após o encontro divino, reconheceu a sacralidade daquele espaço, nomeando-o Betel. O que antes era um local inóspito, transformou-se em terra sagrada. A situação de Jacó não sofrera alterações, mas sua nova percepção de Deus modificou completamente sua realidade. A cidade pagã de Luz transformou-se em Betel, que significa casa de Deus. Jacó ungiu com óleo a pedra áspera que lhe servira de travesseiro, convertendo-a na pedra fundamental de um altar dedicado a Deus. Ele santificou aquele lugar ermo, reconhecendo a presença invisível do sobrenatural em meio ao árido mundo natural. Apesar de Jacó ter conseguido a herança da linhagem familiar, Deus desejava que ele compreendesse que, mesmo sendo o herdeiro escolhido para cumprir as promessas feitas a Abraão e multiplicar seus descendentes em uma grande nação, era Deus quem governava. O plano divino se desenrolaria à maneira de Deus, não a de Jacó. Levaria um tempo até que Jacó assimilasse completamente essa verdade. Mas, o que significava a visão que Jacó teve em sonho? No seu encontro com Natanael, o Senhor Jesus parece fazer referência a esse episódio. Natanael encontrou-se com Filipe após este ter experimentado uma nova alegria. Ansioso por compartilhar tal experiência, Filipe procurou Natanael. Sua mensagem foi direta. Ele havia encontrado o Messias, Jesus de Nazaré, predito por Moisés e pelos profetas. Natanael, contudo, mostrou-se cético, pois Nazaré, uma cidade menosprezada da Galileia, parecia um lugar improvável para o Messias residir. Diante das dúvidas de Natanael, Filipe não argumentou, acreditando que a melhor resposta seria apresentá-lo diretamente ao Senhor Jesus. Ao ver Natanael se aproximar, Jesus proferiu em João capítulo 1, versículo 47. Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, nem engano, nem duplicidade. Esse versículo revela o conhecimento profundo de Jesus. Mesmo sem ter conhecido Natanael anteriormente, ele sabia quem ele era. Natanael, surpreso por um desconhecido falar como se o conhecesse, ouviu Jesus revelar que o vira, mesmo estando oculto. Em João capítulo 1, versículos de 49 a 51, Natanael reconhece Jesus como o Filho de Deus e o Rei de Israel, ao que Jesus responde que ele veria coisas ainda maiores, incluindo anjos, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse diálogo remete à visão de Jacó, simbolizando a ponte entre o céu e a terra. Jesus estava prestes a revelar algo significativo a Natanael, dando-lhe uma visão do futuro, quando ele reinará sobre toda a terra. O mundo reconhecerá então que Jesus, oriundo da humilde Nazaré, é verdadeiramente o Filho de Deus e o Rei de Israel. Naquele dia, o céu se abrirá e o favor divino repousará sobre o rei, com Jerusalém como sua capital. Provavelmente, Natanael refletia sobre a história da escada de Jacó e seus anjos. Essa escada simboliza o próprio Jesus, o único acesso ao céu e a ponte entre Deus e a humanidade. Jesus é o mediador que preenche a lacuna criada pelo pecado, iniciando uma nova aliança disponível a todos, trocando nossos pecados por sua justiça e permitindo um relacionamento íntimo com Deus. Para os cristãos, o sonho de Jacó é altamente simbólico, representando Jesus como o mediador que restaura nosso relacionamento com Deus, cortado pelo pecado. Conforme Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 2, somos justificados pela fé, temos paz com Deus e acesso à graça divina através de Jesus. Ele é a perfeita escada de Jacó, que vindo da linhagem de Jacó, nos redimiu para a vida eterna no céu. A reação de Jacó sugere que ele pode ter se tornado um verdadeiro crente naquela ocasião. O sonho enfatiza a graça iniciadora de Deus, concedida não por mérito, mas pela fidelidade à aliança com Abraão. Jacó, provavelmente ouvindo a voz de Deus pela primeira vez, recebeu as promessas da aliança abraâmica. A visão da escada, possivelmente mais semelhante a uma escada rolante com anjos subindo e descendo, revelou a Jacó a conexão entre o céu e a terra. Ao acordar, ele fez uma promessa de devolver a Deus 1/10 de tudo que viesse a possuir. Ao observarmos os personagens de Gênesis, identificamos paralelos com Jesus. Relembremos o momento em que Abraão foi instruído a oferecer Isaque como sacrifício numa montanha específica chamada Moriá. Anos depois, essa montanha seria reconhecida como Gólgota, o local onde Deus sacrificou seu único filho. No contexto da punição de Adão e Eva, Deus fez uma promessa em Gênesis 3, anunciando que a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente, assim como esta feriria o calcanhar da descendência. Um calcanhar ferido não é fatal, mas uma cabeça ferida é. Essa foi a primeira promessa de que Deus, um dia, desferiria um golpe fatal em Satanás. Hoje, compreendemos que a vitória final virá
virá através de Cristo, a semente da mulher. Na Bíblia, Deus frequentemente se comunicava com as pessoas por meio de sonhos, oferecendo orientações e informações cruciais para a realização de seus planos. Atualmente, Ele nos fala através de sua palavra escrita. A Bíblia, repleta de histórias como a de Jacó e de princípios claros, pelos quais deseja que vivamos. Deus também se comunica conosco através do Espírito Santo, seja em oração, ao ouvirmos sermões e salmos, interagindo com outros crentes ou em momentos de particulares com Ele. A essência está em viver conforme a palavra, não apenas em lê-la ou ouvi-la. A história de Jacó ilustra que, mesmo quando falhamos ou não, lhe somos totalmente leais. Deus permanece conosco, aguardando que lhe entreguemos nossos corações por completo.